Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy e esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, que te dá 200% de bônus no seu valor depositado. O link eu deixo na descrição do vídeo, também deixo no nosso comentário fixado. Acessa o link, na hora que você for realizar o seu depósito, você preenche com Godoy1x para você resgatar 200% no seu valor depositado. E a partir dali, faz o seu palpite vencedor. Jogos de hoje: Cuiabá e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Vasco e Fluminense, Corinthians e Bragantino. Então aproveite tudo hoje aí na 1xBet, fechado? Bom, galera, vamos falar aqui sobre o Plata, Gonçalo Plata, atacante equatoriano, né? Acabou ali circulando o jornalista Lucas Pedrosa de que o Flamengo seria mais um, né, clube interessado em contratar o jogador. Mais um clube brasileiro, já haviam falado, né, já tem um tempinho, do Vasco. O Corinthians, até o Corinthians estava muito próximo, né, dessa contratação, já vem, digamos que namorando, né, há muito tempo nessa negociação, e agora ele trouxe essa informação de que o Flamengo é outro clube brasileiro, então, que quer trazer de volta para o futebol sul-americano o Plata. Me sinto muito à vontade de falar sobre o Gonçalo Plata, sobretudo pois a gente já estudou bastante, já lemos bastante, já trocamos bastante papo com especialistas do futebol equatoriano, né, sobre o desenvolvimento do futebol equatoriano, principalmente do Independiente Del Valle. Então, assim, já lemos alguns relatórios sobre desenvolvimento, o Gonçalo Plata passou bastante nesse relatório, então fica muito fácil a gente falar e falar sobre esse atleta para você ficar sabendo, conhecendo um pouquinho mais sobre ele. Deixe seu like, muito importante aqui pra gente, deixa sua curtida que é muito importante, se inscreva aqui no canal, a gente fala diariamente sobre o Flamengo, trazendo as notícias, informações, análise e opinião. Maneiro ter a companhia de vocês, não esqueça aí de se inscrever pra gente alcançar nossa meta aí de 136 amigos aqui na nossa comunidade. Então é importante a sua inscrição, é importante sempre você também deixar a sua curtida. Para vocês entenderem bem sobre o Gonçalo Plata, a gente vai precisar voltar a alguns anos. Hoje ele tem 23 anos, está jogando no futebol da Arábia Saudita e está muito, mas muito próximo, né, de retornar para o futebol sul-americano, principalmente para o Brasil, como eu estava falando, né, os colegas até que acompanham o Corinthians, os setoristas, o Corinthians já está há muito tempo conversando, mas parece que está travando sobre alguns aspectos ali financeiros, né, alguns falam entre 10 milhões, outros 12 milhões, e aí como vai ser essa negociação, o Augusto Melo está travado ali, parcelamento, então com isso o Corinthians vai empurrando, não vai conseguindo, e agora apareceu o Flamengo. Quando a gente fala sobre o Gonçalo Plata, primeiro a gente está falando sobre o desenvolvimento do futebol equatoriano, e a gente precisa entender sobre isso. O futebol do Equador, vocês sabem que não é a principal potência na América do Sul, seja em seleção ou seja em clube, mas certamente você que tem acompanhado recentemente um pouquinho mais, seja até mesmo em seleção, principalmente em clube, você tem visto muito sobre um clube chamado Independiente Del Valle. Acontece o seguinte, dentro do futebol equatoriano aparece esse Independiente Del Valle como nos últimos anos, né, como assim, um dos clubes mais expoentes sobre jovens jogadores e desenvolver jovens jogadores dentro do futebol local. Certamente você conhece a LDU, campeão até de Libertadores e tal, então, enfim, clubes, o Emelec e o Independiente Del Valle está aparecendo, né? Fez uma decisão já de Recopa, ganhou Flamengo, jogou contra Palmeiras, ganhou, então você já está um pouco familiarizado com o Independiente Del Valle. Acontece que na base, o Independiente Del Valle, por exemplo, ele é o maior vice-campeão da história da Libertadores Sub-20. Existe ali um projeto dentro do Equador de que eles façam, dentro do seu trabalho de scout, captar esses talentos. Por que eu estou querendo explicar isso para vocês? Pois o Gonçalo Plata, ele passa pela essa captação e desenvolvimento do futebol equatoriano, e, sobretudo, quando a gente fala sobre Independiente Del Valle. Muito mal comparando, mas para você ter uma ideia, o Thiago Silva, ele é visto como o principal moleque de Xerém, né, que acabou saindo, teve ali o seu contemporâneo, né, de momento que era o Marcelo, saíram e tal, mas o Thiago Silva foi visto ali como o primeiro, quando surgiu, né, aquele zagueiro e tal. Muito mal comparando, o Gonçalo Plata, ele seria, em aspas, o moleque de Xerém do Independiente Del Valle. Da academia de futebol do Independiente Del Valle foi o Gonçalo Plata. Não é apenas aqui no Brasil que a gente gosta de fazer comparações. Lá no Equador também, como em todo lugar. Aquele novo Flamengo, novo Zico, novo Pelé, novo Neymar, beleza. Novo Neymar, ele era apelidado como novo Neymar. Trazendo aqui para o Brasil e falando sobre o Flamengo, eu vi alguns colegas até, né, falando, poxa, é o plano B do Claudinho, o Flamengo não vai conseguindo ali o Claudinho, certamente existe ali uma enorme confusão.
pois o Gonçalo Plata e o Claudinho são jogadores completamente diferentes e que certamente a galera aí, né, acabou se confundindo um pouquinho. A gente tá falando de um jogador que atua pelo lado direito, que não é o Claudinho. A gente tá falando de um jogador canhoto, que é do 1 contra 1 do drible, que tem velocidade. Então, ou seja, não tem nada a ver com o Claudinho. O Claudinho é muito mais próximo de um meia, ele é um meia, né? E o Gonçalo, ele é muito mais próximo de um ponta pelo lado direito. O Gonçalo, para vocês terem ideia, desde muito jovem, ele já era visto, né, como esse novo Neymar, né? E aí ele sempre visto, né, como uma jovem promessa, tal, não sei o quê. O Equador participou da Copa do Mundo, da categoria Sub-20, para vocês terem ideia. Ele ficou no 3º melhor jogador da competição, contando todos os países que participaram. Então era um jogador muito bem visto. Acontece que ele acabou se destacando e, como toda jovem promessa sul-americana, o que acontece, sai muito cedo. Saiu com 18 anos e foi jogar no futebol português, no Sporting. Chegando no Sporting, para vocês terem ideia, é muito parecido com o que aconteceu com o Vinícius Júnior no Real Madrid. Ele não vai direto para o Sporting, ele passa pela categoria de base do Sporting. Para você ver que por mais que dentro do futebol sul-americano a gente tenha talento e a gente tenta de uma certa forma ali, aquela joia trabalhar, para o futebol europeu, o cara precisa trabalhar um pouquinho mais, chega um pouco que cru, vamos dizer assim. Aconteceu isso, ele participou do Sub-23 do Sporting e até então ele ingressou no elenco profissional. O Sporting emprestou para dar mais rodagem ele para o Valladolid, clube do Ronaldo, fenômeno. Acabou que o Ronaldo quis comprar o Gonçalo Plata. Ele jogou Copa do Mundo, ele é titular da seleção equatoriana, né, na ponta direita, dentro dessa campanha da seleção do Equador, ele jogou a Copa do Mundo, trabalhou ali pelo lado direito, e aí o Ronaldo foi e vendeu. Apareceu uma baita proposta, já naquele momento que o futebol saudita já estava começando a jogar dinheiro em grandes figuras e tentar buscar alguns talentos um pouco mais novos. E aí entra o Gonçalo Plata, foi vendido para o Al Sadd. Por isso, então, só para você entender por que o cara tá fazendo lá na Arábia e qual foi o seu trajeto. E, naturalmente, as coisas não tá né, lá na melhor prateleira, então talvez tenha até esse desejo do atleta retornar. Ele agora tem 23 anos. Trazendo alguns números para vocês sobre ele na Arábia Saudita, tá? São 21 jogos, eu acho que os números, né, vão validando ali que ele tá bem no momento. 21 jogos, 8 gols, 6 assistências, 119 minutos para participar de um gol, 49 finalizações, sendo estas 20, foi ali no gol, quase 50%, 39 passes decisivos, um bom número, né? 11 grandes chances criadas e 48 dribles certos. Falando em 48 dribles certos, eu acho que é importante a gente trazer esse número aqui, que ele tem sobre porcentagem, né? 51% de dribles certos, ou seja, um pouquinho mais da metade. Disputas de bola vencida, 53%. Duelos ganhos pelo chão, 55%. Jogador de 1 contra 1. Jogador de 1 contra 1. Então, mais uma vez, apenas aqui recapitulando sobre uma comparação. Na minha opinião, ela não tem... Assim, tem o menor sentido comparar Claudinho com o Gonçalo Plata. Não faz o menor sentido. A única comparação que pode, se você forçar muito, é falar o dinheiro que você vai dar ali no Claudinho, você vai dar uma parte... Porque assim, não tem comparação. É um enorme desconhecimento. A gente está falando de um ponta pelo lado direito. Até por característica, velocidade, uma passada um pouco mais larga, maior, cortar para a esquerda, cortar para a direita, a forma de condução, ele é muito mais parecido com um jogador que o Flamengo já buscou anteriormente e acabou não conseguindo, do que propriamente o Claudinho, que não tem absolutamente nada a ver. Eu acho o Gonçalo Plata um estilo bem semelhante a mais ou menos o do Luiz Henrique, que hoje está no Botafogo, que o Flamengo buscou a contratação, que, por exemplo, o Tite, né, queria e estava persistindo ali com a direção do Flamengo, a gente sabe isso nos bastidores, para contratar. Acabou ali que o Botafogo, o John Textor, conseguiu fazer essa contratação e pegou ali o Luiz Henrique. Ele é muito parecido com o Luiz Henrique sobre o seu estilo de jogo, né? É o do 1 contra 1, é do mano a mano, que trabalha bem aberto pelo lado direito. Também joga pelo lado esquerdo, mas trabalha muito mais pelo lado direito. Jogador desse drible, né, desse X1, né, que a gente fala pelo lado. Eu tô com alguns mapas aqui pra gente entender. Por exemplo, esse aqui é no futebol saudita, muito claro. E aqui é interessante vocês entenderem a gente olhar isso aqui e a gente entender uma coisa. Dá pra gente trazer alguns exemplos até, em outras oportunidades, posso até trazer para vocês. Existem alguns pontas, quando vocês olham o mapa de calor, não tem praticamente essa diagonal próximo à área. Vocês estão vendo ali que tem uma diagonal forte, né, cara? O mapa ele vai tipo se estendendo, né? Se você olhar da esquerda para a direita, né, ele atacando. Porque é jogador da diagonal.
não é jogador só da linha de fundo, é da diagonal. Então é normal quando você vê hoje trabalhando no 4-3-3, você coloca o ponta de perna invertida. Tem alguns pontas que, né, eles vão mais pro fundo, tem outros que pegam bastante essa diagonal. Proximidade da área, né? Então um pouquinho aqui do Gonçalo Plata. Esse aqui eu peguei na Copa do Mundo. Esse aqui foi na Copa do Mundo. Ele fez os 3 jogos na Copa, né? Ele enfrentou o Catar, enfrentou a Holanda, enfrentou o Senegal. Um jogador titular da seleção equatoriana. Mais uma vez aqui pelo lado direito, até marquei ali porque ele dá a bola parada, né? Ele que batia ali o escanteio da bola parada. E o lado esquerdo acaba trabalhando ali, mas como eu quis enfatizar para vocês, é um jogador que trabalha pelos 2 lados, mas é o lado direito. Bem diferente até do jogador que a gente falou ontem, né? Que, pô, o paraguaio, que assim, o Mora, né? 18 anos, e o Plata tá num outro estágio, até da carreira. É outro estágio, é um estágio até de recuperação. Não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver ao paraguaio, né? Que é visto como uma joia sul-americana completamente diferente. Pro o Flamengo contratar o Gonçalo Plata, a expectativa, até pelo valor investido, é para jogar e aquilo, né? Buscar o resultado mais imediato e o mais breve possível. O Flamengo seguindo com essa negociação, conseguindo contratar o atleta, eu vou trazer para vocês ainda mais detalhado tudo sobre ele, mas é mais importante a gente entender sobre o Gonçalo Plata, da onde ele veio, qual o projeto esportivo que ele estava envolvido, qual foi o contexto para ele parar na Arábia Saudita, como ele é visto pelo mercado sul-americano, como ele é visto no Equador e qual é mais ou menos o seu estilo de jogo. É isso que a gente tentou trazer aqui resumidamente nesse vídeo. Avançando essa negociação, eu vou trazer mais detalhes sobre características, como encaixa ali no Flamengo, mas já posso adiantar para vocês, dentro dessa estrutura do 4-3-3, por exemplo, que o Tite trabalha, ou um 4-1-4-1, é lá do lado direito mais ou menos o que tem feito ali o Luiz Araújo. Perfeito? Fechado? Like, galera, deixa a curtida, espero que vocês tenham gostado aí e tenham conhecido um pouquinho mais e melhor o Gonçalo Plata, o novo Neymar para os equatorianos. Grande abraço a todos, se cuidem, tamo junto e valeu!